Vamos abrir inicialmente em Apocalipse 11, do 15 ao 19. Sempre me perco aqui nas posições onde o pregador tem que estar, mas vamos lá. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes nos céus, que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Eu falei até o 19, né? Vamos lá, continuando. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Agora vamos ler Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos orar, feche seus olhos, por favor. Jesus, obrigado pela vida da igreja que está aqui para te adorar, Senhor. Estamos aqui ofertando a nossa adoração a quem você é. Eu oro nesse momento para que somente o teu nome seja glorificado. Que o Espírito Santo continue controlando-nos, assumindo o controle e direcionando-nos conforme o teu querer. Surpreenda-nos aqui, Senhor. Faça conforme o teu querer. Que o pregador seja diminuído, que a igreja esteja atenta e que o Senhor possa acessar lugares no coração onde nós não conseguimos acessar com nossas habilidades. É o que eu oro, é o que eu te clamo em nome de Jesus. Amém. Amigos, antes de mais nada, o tema de hoje, não sei se tem capa aí, tem capa? Tem? Pode já pôr. Que aí. O tema de hoje é: o que é ser Basileia? Afinal, o que é ser Basileia? Você vai pregar sobre o que é a cultura do Basileia? Não, não é uma pregação sobre o Basileia instituição. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi o centro da pregação de Jesus ao longo de todo o ministério dele, que foi o reino de Deus ou o reino dos céus. Afinal, a palavra reino de Deus, reino dos céus, vem de Basileia, no grego. É a palavra que a gente usa para a nossa comunidade, que a gente achou uma direção de Deus e usamos. Jesus gastou muito do seu ministério para falar do reino de Deus. E Jesus é um rei porque tem um reino, ou tem um reino porque é um rei? O que vocês acham? Jesus é um rei porque tem um reino, ou tem um reino porque é um rei? Eu não ouvi nada, tá? Mas na minha opinião, dá para explicar pelas duas formas, mas na minha opinião a segunda é a que transmite melhor a mensagem. Ele tem um reino porque ele é rei. Então, o reino dele existe porque ele é o centro desse reino. O reinado de Jesus não começa quando ele voltar, galera. O reinado começa hoje. A Bíblia apresenta aí algumas lógicas invertidas do reino de Deus. E é aqui que a gente vai trabalhar. O centro dessa pregação vai ser nós falarmos sobre o reino de Jesus. E a gente entender o que isso afeta nos nossos dias. Infelizmente, existe um entendimento muito errado do que é pertencer ao reino de Jesus. E a gente vai ajustar essa perspectiva juntos aqui. Tá ok? Então eu conto com vocês, a colaboração aqui, para que vocês entendam que todos nós
Não todos, mas boa parte aqui que já confessou Jesus verdadeiramente, se entregou a ele, batizou e pertence a uma igreja local, está esperando esse dia, o grande reino do Senhor. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, igreja, é o antagonismo entre o reino presente e o reino futuro. Para muitos existe um antagonismo. Para muitos existe o quê? Uma contradição entre o já de Deus, o que Deus manifesta do reino, e o futuro. Então, nós lemos dois textos aqui, Apocalipse 11 e Romanos 14. Não sei se vocês perceberam, Apocalipse 11 falou de um reinado, que o reino de Jesus influenciará todo o mundo. E nesse tempo, ele vai julgar os mortos, vai dar galardão. Ele está falando de um reinado que ainda não aconteceu. Se você for ver, os mortos ainda são mortos, os vivos ainda são vivos, a gente aguarda ainda uma esperança vindoura, certo? Mas a gente também leu Paulo escrevendo para a igreja de Roma que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o que é o reino de Deus? É uma dessas duas coisas ou as duas coisas? Eu sei que você já deve imaginar que são as duas coisas. Mas existem algumas questões aqui que a gente precisa trabalhar porque elas influenciam no nosso coração. Alguns problemas. A gente é uma igreja muito acostumada com teoria. E muitas vezes, quando vem a prática, a gente desfalece ou enfraquece. Isso é um fato. Então, a Bíblia apresenta essa tensão da história da redenção, ou uma aparente tensão, que o reino de Deus já chegou, mas ainda não chegou na sua plenitude. Então, por exemplo, lá em Lucas 17, 21, Jesus vai anunciar: o reino de Deus está entre vocês, mas também ensina a orar: venha o teu reino. Então, isso significa que o reino possui duas dimensões. Como eu disse, o já, Cristo inaugura esse reino, e o ainda não. O reino será plenamente manifestado na volta de Jesus. E aí, eu queria trabalhar esses 3 pontos com você. Essa tensão entre a primeira vinda e a segunda vinda, que influencia nós somos seres entre eras, nós somos seres que provam de um reino agora, mas aguarda a consumação futura. Então nós vamos trabalhar 3 pontos principais aqui do reino de Deus: o reino futuro, o reino presente e a ética do reino. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui sobre o futuro do reino, ou o reino futuro. Nesse texto que nós lemos de Apocalipse, é o momento final da história. É o momento que Jesus vai voltar, igual semana passada a gente terminou a série. Eu falei que tinha muita coisa para falar, mas aí deu para resumir, enfim, terminamos a série de escatologia. E aí, o que a gente aprendeu na série de escatologia? Que nós estamos aguardando Jesus vir matar o sistema do anticristo, matar o anticristo que vai se manifestar, reunir a igreja vai ter corpos ressurretos e vai governar com Jesus. Uma terra totalmente restaurada, diferente, porque vai ter o rei, que ele é o diferencial. Então Jesus tem um reino porque ele é rei. E ele vai trazer o seu governo e a ética do seu governo na terra. Então esse vai ser o momento final da história dessa era de seres humanos que pecam e morrem, mas virá a era do Senhor. E na era do Senhor, ele vai suspender todo o sofrimento, toda a dor, toda a tristeza. Ele vai restaurar todas as coisas. Então, quando todo o governo humano ser substituído por Jesus,
nós não ouviremos mais sobre injustiça, corrupção, guerra e uma coisa que machuca todo mundo aqui, a morte. Morte é sinônimo de separação. Então, no tempo do Senhor, no reino de Jesus consumado, nós não provaremos mais de injustiça, porque o governo dele será justo. Não provaremos mais de corrupção, de problemas financeiros, econômicos, problemas ecológicos. Jesus estará aqui e resolverá todas as coisas. O reino que é invisível hoje será visível e universal na volta de Jesus. Tá? Esse, então, é o aspecto que ainda esperamos do ainda não, do reino futuro. Então a gente aguarda ainda essa nova Jerusalém, esse reinado de Jesus. A história está caminhando para esse momento. Mas o reino não é só uma experiência espiritual. É um governo real. Amigos, o que significa governo para vocês? O que significa Jesus governar e transformar todo o cosmos? Eu sei que às vezes é difícil de a gente imaginar. Alguns aqui talvez nem passou pela cabeça um lugar assim. A gente às vezes pensa sobre isso, mas a gente não consegue tangibilizar, que vai ser algo muito glorioso. Mas eu queria te trazer uma boa notícia. Isso, obviamente, regula a nossa esperança. Isso é bom. Regula o futuro, o que a nós aguardamos. Mas eu queria trazer uma coisa muito importante para você. Existe algo muito extraordinário também, que além do futuro, esse reino já foi inaugurado. E isso tem implicações poderosíssimas sobre mim e sobre você. O que é um reino inaugurado presente? Eu queria ler com vocês Colossenses 1,13. Então, reforçando aqui, nós temos uma esperança futura de uma consumação plena sobre todo o universo, sobre tudo que existe, certo? Mas significa que o meu prazer e satisfação em Deus é só quando esse reino vier? Não. Hoje, nós vamos ver quem nós somos em Jesus. O propósito dessa pregação é te trazer um vislumbre sobre quem você é no Senhor. Você tem uma identidade. Você não é o que pensam sobre você. Você não é o que você declara no seu imposto de renda. Você não é o que as revistas aí fora dizem que nós devemos ser. Você é o que Jesus pensa sobre você. E eu espero que você saia daqui edificado ao saber que você é muito mais do que disseram que você é nessa geração. Deus sabe quem você vai ser se você se entregar totalmente a Ele, nos braços dele. Pois Ele nos resgatou. Vamos lá, vamos ler. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Peraí, vamos entender aqui. O reino é futuro, mas o Paulo, que escreveu para a igreja de Colossos, está dizendo: nós somos transportados para o reino do Filho amado. Peraí, deixa eu entender isso melhor. Até onde eu estou vendo, nós estamos na Vila Carrão, com algumas cadeiras, com uma galera sentada aqui, não estou vendo nada. Que transporte é esse? Deixa eu te falar uma coisa. É aí que começa o nosso entendimento ser moldado por Cristo. Você inicialmente é transportado, porque o reino de Deus não começa de fora para dentro. O reino de Deus começa de dentro para fora. Então, o primeiro governo que Jesus tem é sobre a igreja. E ele quer governar os corações. Porque quando Jesus governar os corações, a igreja vai se submeter à sua vontade. E submetendo-se à sua vontade,
a igreja vai viver os frutos de Deus sobre ela. Provavelmente, quando eu e você não vemos os frutos, é porque existe algo ainda no nosso coração que não está deixando Jesus governar completamente. Nós estamos resistindo a quem Jesus é. E Ele é rei. Você não é mais seu. Está ouvindo? Barulhão. Você não é mais seu. Se você acha que você pertence a si mesmo, já é um equívoco. Eu já queria te alertar. Se arrependa. Você não é mais seu. Eu sei que a gente fala muito isso, mas se você resiste a Jesus, você está levantando uma rebelião contra a vontade dele. Você precisa se submeter para que o seu coração comece a bater com o coração dele. Para que seus pensamentos sejam moldados aos pensamentos dele. Amém? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o cristão já pertence ao reino de Deus. Mesmo vivendo ainda nesse mundo. O reino já começou dentro do povo de Deus. Paulo também vai dizer lá em Efésios 2, não precisa abrir não, tá, Cal? Deus nos ressuscitou, presta atenção. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Meu amigo, é a Bíblia que está dizendo isso, não sou eu. A Bíblia está dizendo que eu e você, em Cristo Jesus, já fomos ressuscitados com Cristo e nos faz assentar em lugares celestiais. Cara, para você que não faz ideia do que é isso, é parte de governar com Jesus. É parte de viver o governo de Jesus na terra. É influenciar a nossa sociedade, não dominar. A nossa teologia não é de domínio, como a de alguns outros irmãos cristãos. Mas nós acreditamos sim na influência da igreja. A igreja tem poder para influenciar no meio social, na literatura, na economia, em vários outros campos. A pergunta que fica aqui é: aonde você está influenciando? No lugar que Deus te plantou hoje, quem você está influenciando? Quem você está influenciando com os valores do reino de Deus? Ou você só está influenciando dentro do sistema do anticristo? Você faz parte do sistema do anticristo e influencia dentro das regras do anticristo. As regras do anticristo é sacanagem, é uma vida corrupta, sem valores, é o jeitinho brasileiro, todo mundo faz, eu faço, todo mundo rouba, eu roubo, todo mundo faz isso, eu faço aquilo também. A pergunta que fica é: em que lugar está o seu coração? A sua perna está lá e outra cá? O seu coração está dividido? Você tem uma parte do seu coração sendo governado por Mamon, que faz parte do sistema do anticristo? Ou o seu coração é todo de Jesus? Então eu queria clamar o Senhor aqui nesse lugar, hoje, nessa manhã, para que a gente reflita e a gente submeta os nossos corações a esse lugar que Jesus quer nos colocar. E onde Jesus quer nos colocar? Que Paulo fala aqui? Nas regiões e nos lugares celestiais. Você não precisa mais estar tão distante de Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar como isso acontece na prática. Como isso? A princípio isso é teórico, certo? A princípio isso é muito vago. Nossa! Mas você e eu precisamos entender que o evangelho, ele não existe para ficar na teoria, ele existe para ir para a prática. Existem ateus que dominam a Bíblia, meus amigos. Ateus que estudam a Bíblia. E hoje em dia estão dominando muito mais que alguns cristãos.
Mas isso torna eles uma nova criatura? Não! Porque não adianta você conhecer sem se render a quem Jesus é. Então eu queria trabalhar com vocês aqui, nesse tópico de sentarmos nas regiões celestiais. A nossa posição espiritual já está onde? Nos céus. Mesmo que o nosso corpo ainda esteja na terra. Por isso que Paulo vai dizer lá em Hebreus 6,5, que alguns já podem provar dos poderes do mundo vindouro. Se você ler a Bíblia e prestar atenção no que ela fala, você vai ver que Jesus, quando ele ressurge, ele fica ainda 40 dias aqui na terra com os discípulos, comendo e ensinando sobre o reino dos céus. E ele ensina a igreja qual é a vontade dele, isso com o corpo ressurreto, tá? Em outras palavras, ele não morre mais. É o corpo que a gente chama de glorificado. E a Bíblia revela que Jesus passa, ele teletransporta na presença dos discípulos. Os discípulos estão reunidos dentro da casa, de repente Jesus aparece no meio deles. É como se a gente estivesse aqui, Jesus aparecesse aqui. Pam! E aí, cara, loucura, doideira. Mas é algo maravilhoso. A gente consegue ter uma noção de como será o corpo glorificado. Os poderes do mundo vindouro. O que Jesus fazia, gente, aqui na terra, quando traziam doentes para ele? Curavam. Ele, quando você lê lá em Atos, os apóstolos curando pessoas, o que está acontecendo? É porque eles são o Power Ranger vermelho? Não. É porque eles são da Liga da Justiça, da Marvel? Não. É porque eles pertencem ao mundo vindouro. Eles têm uma cidadania. E eles já podem acessar nos lugares celestiais. Isso é parte do evangelho também. Então, a boa notícia que eu queria dar para você e para mim é que a nossa vida, ela pode ser desfrutada de grandes coisas de Deus. Deus pode fazer ainda muitos milagres. A gente tenta ensinar sempre aqui no Basileia que nós não vivemos de milagres. A nossa vida com Cristo, ela é vivida do dia a dia de pequenos milagres, que é pertencer a Ele. A gente não precisa de coisas extraordinárias a todo tempo. Mas deixa eu te falar um negócio. Se Deus coloca uma necessidade diante de você, um enfermo, uma pessoa doente, eu sei que pouca gente se arrisca em orar por cura. Sabe por quê? Porque a gente tem medo da frustração. A gente tem medo do resultado. E se eu orar por cura e a pessoa não for curada? E se eu orar por isso e não acontecer? Olha a vergonha! Eu posso virar meme. Não. Não deveria. Mas deixa eu te falar um negócio. Sabe por que isso acontece? Porque a gente precisa ainda morrer nessa área. A gente precisa morrer nessa área para entender que tudo depende de Jesus. Sabe por que a gente não consegue encontrar Deus nas situações muitas vezes mais difíceis? Porque a nossa cabeça não está lá no alto. A nossa cabeça está aqui ainda. E a gente fica pensando em resultado. A gente é uma igreja que vive num século hoje de performance. Vamos pensar em performar, vamos pensar nos indicadores. Mas a gente não é ainda uma igreja gloriosa que se entrega totalmente a Jesus, independente do que Ele fizer. É Ele que dá o crescimento, é Ele que cura,
É Ele que responde orações, mas muitas vezes a gente fica assim, eu não vou orar porque eu vou passar vergonha. Você está vendo? É um culto ao eu. É um culto ao eu. Você não está orando, Senhor, eu sei que você é a fonte da verdade. Eu sei que em você está a vida, a redenção e a cura. Então, independente do que você fizer, eu entrego aqui nas tuas mãos. É se render totalmente. Crente não pode ter medo de risco. Lembra dessa frase? Crente não pode ter medo de riscos. Se você já morreu, você passar vergonha não deveria ser um problema. Se você já morreu, se Deus não ouvir a sua oração, porque Ele é Deus, isso não deveria ser um problema. Mas se Deus fizer um grande milagre por meio de você, isso também não deveria ser um problema. Porque você não pode roubar a glória de Jesus. Se Jesus não está operando ainda na igreja, é porque a igreja ainda pensa em performance. E se Ele fizer, a igreja vai querer roubar a glória dEle. A gente não pode ser talarico de Jesus. A noiva é dEle. A glória é dEle. Eu e você fomos chamados somente a obedecer, a pregar e não dar resultados. Se eu prego aqui arrependimento e você não se arrepende, não é porque o pregador não é bom de oratória, é porque você ainda tem um coração duro e você não quer se submeter ao Rei dos Reis. Se a gente orar por um enfermo aqui e Jesus fizer, glória a Deus, glória a Jesus. Mas se Ele não fizer, é porque é vontade dEle. Eu queria muito que você entendesse isso. Parem de ser uma igreja que se preocupa com performance. Eu sei que você já ouviu isso em algumas igrejas caseiras, em alguma pregação, mas ainda tem no seu coração uma parada errada disso. Olha para Jesus como o único Senhor e a solução de tudo. Se não for a solução agora enquanto a gente vive, Ele vai ser a solução quando Ele voltar. Se renda totalmente. Se a gente fica pensando em performance, a gente nunca obedece. A partir do momento que você não pensa mais em performance, você não está nem aí. Você está num restaurante, você ora. Você está num shopping, você ora. Você está num estádio, você ora. Você está no meio do seu trabalho, você ora. Você não é mais regido por performance e pela opinião dos outros. Você é regido pelo Espírito de Deus. E o que isso significa na prática? Cal, abre aí pra gente. 2 Coríntios 5:20. 2 Coríntios 5:20. Na prática, em resumo, Paulo vai dizer aqui para a igreja de Corinto: portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então vou reforçar. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Vocês sabem o que é um embaixador, igreja? O embaixador é um profissional da área da diplomacia. Existe desde muito tempo. Ele representa a nação ou o país em outro país. Deus está dizendo que o cristão é um embaixador, aonde ele é colocado e plantado. Eu e você representamos Jesus, aonde ele nos coloca. Só que o embaixador, ele não faz a sua própria vontade. Ele faz a vontade do lugar ao qual ele foi enviado. O lugar de origem, a matriz. A matriz aqui é o reino de Jesus. Onde está o reino de Jesus agora? Nos céus. A Nova Jerusalém vai descer. Jesus tem um reino. E nesse reino tem ética, tem valores. E nós somos embaixadores. A questão é, se nós não estamos sendo embaixadores do reino de Jesus, de qual reino nós estamos sendo?
De qual reino você está sendo um representante aqui na terra? Se arrependa. Se arrependa. Eu vou deixar uma pergunta para você refletir. No lugar que Deus te colocou hoje, para influenciar a sociedade e as pessoas, pregando o evangelho, com a ética e caráter do reino, quais têm sido as suas condutas? Por isso, Paulo vai dizer assim lá em Colossenses 3: busquem as coisas lá do alto. Repito, busquem as coisas lá do alto. Vou repetir, busquem as coisas lá do alto. Você tem buscado coisas aonde? No ChatGPT? No Google? No videogame? No jogo de basquete, futebol? Workaholic no trabalho? Trabalhar pra caramba? Idolatria do trabalho? Na fofoca? Está buscando informações de outras pessoas? Está se alegrando com a tristeza do outro? O que você tem buscado hoje? Busquem as coisas lá do alto. Porque quando os seus pensamentos forem para o alto, vocês vão ver um rei sentado num trono, com suas mãos furadas. E você vai se lembrar quem é você nele. Cara, eu sei o que vai acontecer. Eu não estou pregando perfeição aqui não, tá? Por mais que a Bíblia ela nos admoeste, ela nos ensine a buscar essa perfeição em Cristo. Eu sei que ao sair daqui, eu sei que ao longo da sua semana, você às vezes vai esquecer dessa pregação. Mas eu oro para que o Espírito Santo, ele não deixe você esquecer quem você é. E venha um constrangimento na hora. Para que você se arrependa do seu pecado. Por isso que Jesus vai escrever lá em Mateus 5, do 1 ao 12. Pode abrir, Cal, por gentileza. A pregação já está do meio para o fim. Mais umas 3 horas a gente termina. Brincadeira. Os caras são profissionais. Vamos lá. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados, 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 bem-aventurados. Muitas bem-aventuranças. Deus está dizendo que felizes são os que seguem a ética do reino. A lógica do reino é invertida da lógica aí de fora, gente. Você não vai ser feliz seguindo a modelagem aí de fora. Pensa a pessoa que você gosta muito, mais famosa. Agora rasga ela na sua consciência e joga no lixo. Ela não é um modelo, não deveria ser. Ela não deveria ser um exemplo para você. Você não conhece ela no dia a dia. Você não conhece ela dentro de casa, o caráter, a intimidade. E você comprou na sua mente uma pessoa que você não conhece.
E a modelagem de Deus foi deixada de lado. E as outras modelagens foram colocadas como padrão. Em nome de Jesus, rasga qualquer pessoa que você colocou como modelo. Seja um pregador, seja qualquer outra pessoa. Olhe para Cristo. Amém? E aí, amigos, eu queria trazer um ponto aqui. Nesse sentido, Paulo vai falar sempre que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Foi isso que a gente leu no segundo texto da primeira leitura. Então, ele está dizendo que um filho de Deus, um cidadão desse reino, ele vai buscar um caráter justo, por mais que ele é pecador. Ele não vai ter prazer no pecado. Ele sabe que é pecador, mas ele busca o arrependimento e os frutos de Deus para ser o justiça, ter justiça, ser um justo. Paz nem se fala. A gente está numa sociedade que hoje a gente está falando de guerras, rumores de guerras. Se a gente sai na esquina, a gente pode ser assaltado, sequestrado. É banco cobrando juros das dívidas. É nome sujo. Problemas. A maior doença do século, depressão. Projeção de mais de 3 milhões, 1 bilhão de pessoas. E a pergunta que fica é: Paulão, como eu posso ter paz? Jesus, como eu posso ter paz? Problemas entre os... Hoje os jovens oprimem os jovens. Não aqui. Aqui os jovens estendem a mão para os outros jovens. Amém? Mas aí fora, bullying, assassinato, problemas dentro de casa, os filhos saem problemáticos, alguns matando pessoas, outros fugindo. E aí, uma sociedade de sucesso, né, amigos? Igual alguns acham aí, é uma sociedade maravilhosa. Bobagem, né? Para quem vive isso aqui de verdade sabe que se o diabo não está solto, não sei o que é aí que está aí fora. Mas eu queria te dizer uma coisa. A Bíblia nos promete uma paz. Uma paz como o mundo não pode te dar. Não é morar num condomínio fechado que vai te trazer paz. Não é morar no Anália Franco que vai te trazer paz. Não é morar na Europa que vai te trazer paz. Não é ter um segurança privado. Não é ter o carro blindado. O que vai te trazer paz é você crer que Jesus é Senhor e você morrer para você. Crente não pode ter medo da morte. Ô Rê, caramba Rê, se apontarem a arma na sua cabeça, você não tem medo? Eu tenho. Eu estou falando de igual para vocês aqui. A gente tem os nossos filhos. A gente tem amigos. A gente tem uma família para deixar, muitas vezes. E muitas vezes a gente tem medo da morte. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas deixa eu te encorajar aqui. Se você se arrepender hoje, eu creio, do Espírito, que o Espírito Santo vai te trazer uma paz tão grande que nada vai te intimidar nos seus dias. Não importa onde Deus te plantar. A promessa de Jesus para nós é que quem crer nele vai receber o Espírito Santo. Sabe qual que é a maior alegria de um cristão, amigos? A maior alegria de um cristão é ter o Espírito Santo. Não é ter independência financeira,
por mais que eu recomende. Não é ser um grande empresário, por mais que seja legal. Não é você viajar o mundo todo. A paz de Cristo vem e você conversar e se relacionar, conviver com o Espírito Santo. Talvez essa palavra seja estranha para você, convívio com o Espírito Santo. Porque você só vive na idolatria do eu. A sua agenda foi feita só para atender os seus planos. E os planos de Jesus estão distantes da sua agenda. Mas quando você viver com o Espírito Santo, conviver com o Espírito Santo, é coisa de doido. É você sentar no teu sofá, preparar um café e falar: Espírito Santo, estou aqui. Eu quero conversar contigo. Você foi prometido por Jesus. Eu tenho medo, eu sou fraco, eu sou errante, eu tenho defeitos. As minhas circunstâncias são todas problemáticas, mas você está aqui. E eu estou jogando a batata quente para você, Espírito, eu preciso de você. Foi prometido que você daria uma paz que o mundo não dá. Então, em nome de Jesus, recebam a paz de Jesus. Saia daqui com a paz de Jesus. Uma outra promessa de Jesus foi uma alegria completa. Uma alegria plena na presença de Jesus. Ô Jesus, que mundo você vive, Jesus? No alto. No alto, é por isso que ele pode dizer o que ele diz. Porque ele é o rei. É o rei que diz que nós podemos ser alegres. Então, vamos lá. Cal, abre para mim, por favor, em João 15, 11. João 15, 11. É o Evangelho, não as epístolas, tá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Tá tudo... Achou? Tá carregando? Vamos aguardar. Vamos lá. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Eu sei que pode parecer um contrassenso pregar isso para vocês, mas eu fui chamado para pregar. Sejam alegres em Cristo. Os nossos dias são muito difíceis. Os nossos dias são difíceis. Sejam alegres. Recebam a alegria de Jesus. Alegria não é chocarrice, tá? Olha o pecador aqui falando. A alegria de Jesus não é chocarrice. Não é diminuir o outro. Não é humilhar o outro. Não é se alegrar da tristeza do outro. A alegria de Cristo é ter satisfação e suficiência em qualquer situação. A alegria de Jesus
é independente do cenário que estejamos vivendo ou vamos viver. Precisamos ser alegres. A igreja gloriosa do tempo do fim será uma igreja alegre. Ela não vai ter posses, ela não vai ter riquezas, ela não vai ter fama, não vai ter popularidade e não vai ter o mundo ao seu lado. Mas ela vai ter a presença do Deus Todo-Poderoso. Então eu oro e prego para vocês, que vocês clamem nas orações de vocês pela presença. Porque o único que pode dar alegria completa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não é ouvir uma pregação boa. Não é ouvir um louvor legal. Não é participar de conferência. Não é bater cartão no culto de domingo ou na igreja caseira. Ter uma alegria completa é ter vida com Deus. Ter uma alegria completa é ter vida com Deus. Porque só assim você vai entender que Ele é suficiente. Você não precisa da casa própria. Você não precisa de qualquer referência aí de fora. Você só precisa de Jesus. Ele é suficiente. Está errado ter um carro zero? Nada disso está errado, gente. Não coloquem palavras na boca do pregador. Eu estou dizendo, se Deus não colocar, você não precisa dessas coisas. Você não precisa se endividar. Você não precisa se sujar com os negócios dessa vida só para provar para alguém. Você não é o que os outros dizem, você é o que Jesus diz que você é. Então, Jesus promete uma alegria completa. Recebam a alegria dele. Outro exemplo, abre aí, Cal, Filipenses 4, do 11 ao 13. Paulo vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como, Paulão? Você estava preso, escrevendo uma carta. Você foi torturado, você foi machucado, e você está dizendo que você esteve alegre? Como? Nós gostamos de sadismo, masoquismo? Gostamos de ser machucados? Não! Mas ser um cristão, você fica à prova da dor quando você acessa a alegria completa de Jesus. Quando você acessa a alegria completa pelo Espírito, a gente fica à prova da dor. Significa que eu não vou sentir mais dor? Não. Significa que ela não te domina. Você vai sentir dor. Jesus sentiu dor, mas a dor não dominou a fé dele. Mesmo estando solitário na cruz, ele sentiu a presença dele, do Eterno nele. Ele é Deus, ele é divino, mas ele nunca esteve só. Ele esteve solitário para o mundo, mas em Cristo, em Deus, ele nunca esteve só. Por isso que ele sempre diz para nós: vocês não estão sós. O objetivo do meu plano é que vocês sejam um. O objetivo do plano de Jesus é que nós sejamos um. Isso não é uniformidade. Eu não tenho que virar outra pessoa, mas eu me conecto em espírito e em verdade com essa pessoa. Amém? Então, pode abrir, Cal, lá em Filipenses 4, do 11 ao 13, por favor. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me, em outras traduções está,
a ficar contente ou alegre em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem um abençoado. Aí vem um abençoado postar versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Fora de contexto. Ganhei o prêmio do banco. Tudo posso naquele que me fortalece. O São Paulo ganhou o jogo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tirei 10 na prova. Tudo posso naquele que me fortalece. Para de tirar texto de contexto, gente. É em toda e qualquer situação. Um homem abençoado, uma mulher abençoada, é em toda e qualquer situação. Não é se você tem, ou se você ganha, ou se você conquista. É quem você é em Cristo e você não tem nada. Você não ganhou nada, você não conquistou nada. Jesus te deu tudo. Você é completo. Que Jesus mostre um espelho divino para você. Na sua consciência, para você ver quem você é nele. E não mais quem você é no pecado, no velho homem. Precisamos retomar uma consciência da nova humanidade em Jesus. Seja alegre. Seja alegre. Sabe o que é engraçado? Tem um versículo, eu não lembro agora o versículo, mas não importa. Os discípulos eles foram pregar de 2 em 2. E eles curaram, eles expulsaram demônios. E aí Jesus mandou eles, vai de casa em casa e preguem o reino de Deus. Preguem para as pessoas para que elas se arrependam. Presta bastante atenção nisso, que você vai se identificar com isso assim como eu. E eles foram de casa em casa. Aí onde eles iam, eles, em nome de Jesus, sob a autoridade de Jesus, curavam. Em nome de Jesus, expulsavam demônios. Blá, 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 em nome de Jesus, blá, 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 blá. O quê? Acontecia. E aí, eles voltaram para Jesus, alegres. Sabe por que eles estavam alegres? Estavam alegres porque eles performaram. Cara, deu certo essa parada. Caramba, a gente fala lá e acontece. Jesus, que da hora isso, Jesus. Curti. Se fosse hoje em dia, a gente ia pegar a selfie e ia fazer assim, ó. Curei, hein, mano? O seu demônio, que da hora. Vários likes. E aí, abri um canal no YouTube. Aprenda a expulsar demônios e a curar. Venha fazer meu curso online. Sabe o que Jesus disse para eles quando eles chegaram alegres? Alegrem-se não por vocês expulsarem demônios, ou por vocês curarem, alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Talvez você se alegrou por ter performado em alguma área. Ai, a pessoa me chamou para aniversário. Ai, que legal, eu vou viajar. Ai, que legal, conquistei isso. Não estou falando para você ficar triste por isso. Mas sabe o que acontece? Se você não tivesse isso, você ia ficar triste. Se você não bateu o faturamento do mês. A pergunta é, e se não bater, você vai ficar alegre? E se ninguém lembrar de você em uma determinada circunstância, você vai ficar alegre? Ou você só fica alegre quando você quer? O que nos traz a garantia de sermos satisfeitos, amigos, integralmente satisfeitos, é ter o Espírito Santo como penhor. Ele é a garantia em nós de que somos salvos em Cristo.
Você pode dizer, eu sou salvo. Isso não é arrogância. Lembre-se disso. Isso é dependência de quem Jesus é. Somos salvos, não porque somos bons. Ninguém presta aqui. Ai, de novo esse assunto. Ninguém presta toda hora. Para você lembrar sempre. O Espírito Santo quer sempre te lembrar. Você precisa de Jesus. Então, para nós encerrarmos totalmente, integralmente, eu queria ler com vocês uma última parábola. A parábola do semeador. Mateus 13, por favor. Pode avançar, Cal, por favor. Pode avançar. Pode avançar. Perfeito. Presta bastante atenção. Eu vou encerrar aqui trazendo 4 perfis de pessoas que Jesus classifica. Examine-se quem você é. Nós vamos buscar um arrependimento aqui. Tá bom? Jesus falou muitas coisas por parábolas dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Agora nós vamos avançar para a explicação de Jesus. O versículo é... Me ajudem aí, qual que é o versículo da explicação? Vamos ver quem está esperto aí. 18? 18. Não sei quem foi, mas valeu, Deus abençoe. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Esse é o primeiro perfil. Continuamos. Segundo, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra, a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Quem é você aqui? Como que você está hoje? Se você está aqui e você não entendeu nada do que eu preguei, cuidado, amigos. Cuidado. Porque o primeiro perfil é o que cai à beira do caminho. É o que ouve a palavra e não entende, não considera. O coração está duro e fechado. E aí o inimigo remove a mensagem antes que ela produza fé.
Sabe qual que é a característica de uma pessoa dessa? É a pessoa que faz indiferença para o que ela ouve. Estou cagando porque ele está pregando. Estou me lixando. Deixa ele falar. Quem manda na minha vida sou eu. Eu que respondo por mim mesmo. Cara folgado. Eu te amo, é por isso que eu estou pregando isso para você. Não resista à verdade de Jesus. Segundo perfil. É a palavra. A palavra ela não germina nesse segundo perfil aí, amigos. Tá? Também. Que é a que cai em solo pedregoso. É aquele coração superficial. Recebe a palavra com entusiasmo inicial. Pô, que legal, cara, pregou muito, bacana. Tocou meu coração. Li a Bíblia na segunda, que devocional. Porém, as raízes são rasas. Não tem profundidade. Porque a semente caiu num solo de pedra, pedregoso. Qual que é a característica? Emoção sem profundidade. Fé baseada sem fundamentos na cruz. E a primeira dificuldade, a pessoa desiste. Do evangelho, da vida em comunhão. Imagina, negócio de igreja só enche o saco. Terceiro perfil, amigos, é o que cai nos espinhos. É um coração dividido. É um coração que está entre concorrentes. A palavra ela cresce, mas é sufocada por outras prioridades. Você fala que ama Jesus, mas suas prioridades são outras coisas. Tudo é prioridade, menos Jesus. Menos a vida em comunhão. Menos adorar Jesus com a igreja. E aí qual que é a característica? Preocupações da vida, amor ao dinheiro e busca por prazer e status. E ainda arrisco a dizer, querer se aparecer. Querer ser visto, ser notado nas redes sociais, ser amado, desejado. Não estou dizendo que é errado você ter seu negócio, essas coisas nas redes sociais. Estou dizendo para você examinar seu coração. Estamos alinhando o que é ser Basileia, o que é ser um cidadão do reino. Esse é o tema da pregação. O que é ser um cidadão do reino? É alinhamento de coração. Começa de dentro para fora. E o último perfil, que é a boa terra. Um coração receptivo. É o que ouve a palavra, compreende e persevera. Normalmente existe humildade, existe perseverança e obediência. Aí vem alguém e diz assim, caramba, eu acho que eu sou isso aí. Tem alguém aqui pensando, não, acho que eu sou esse cara aí. Eu sou a boa terra. Você não faz ideia como você não é se você pensou isso. Se arrependa. Todos nós somos as outras 3 perfis de terra. Ou a gente está entre espinhos, ou o sol queimou a gente, ou a gente tem um coração de rocha. O que a gente faz então para ser uma boa terra? Morre! Se arrependa! O único que pode arar a terra é Jesus. O único que pode entrar na seara do seu coração é Jesus. Ele é o único que pode tornar você uma boa terra. Não é você que se torna uma boa terra. Você não tem condições. Você não tem as ferramentas. Mas Jesus, ele arranca o solo pedregoso. Jesus, ele consegue evitar que o sol queime. Jesus consegue arrancar os espinhos que estão no teu coração. Se arrependa aqui, nessa manhã.
Quais desses 4 perfis vocês são? Qual tipo de terreno é seu coração hoje? Deixa Jesus arar essa terra. Para a gente fazer a leitura final, João 15, por favor, do verso 4 ao 6. Prestem bastante atenção nas palavras de Jesus. O que então, na prática, é arar a terra? Eu vou te explicar aqui a partir das palavras de Jesus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Amigos, eu concluo essa pregação aqui dizendo que a única forma de ararmos essa terra e sermos um cidadão do reino com alegria completa e paz completa é passarmos pela cruz primeiro.